E aí, tudo bem? Dando prosseguimento então ao assunto funções complexas, esse é o vídeo 2 sobre derivação e equações de Cauchy-Riemann. No vídeo anterior eu falei sobre a parte de derivação, como que a gente define, calcula a derivada de uma função complexa, e aqui então a gente vai definir as chamadas equações de Cauchy-Riemann e o que elas têm a ver com o cálculo da derivada de uma função complexa. E então aqui a gente vai começar com uma definição. Então considere D um subconjunto dos complexos, um aberto, e Z0 dado da forma x0 mais y0i com x0 e y0 reais. A forma que a gente já viu sobre números complexos, né? A parte real x0, parte imaginária y0, então o complexo fica z0 igual a x0 mais y0i. E f, que toma valores nesse subconjunto D e leva nos complexos. Essa f de z, ela tem a parte real, dada por essa função u de x, y, e a parte imaginária, dada por essa função v de x, y, como a gente tinha definido no vídeo anterior. E então essa função f de z0, né? Ela vai ser escrita então como u de x0 e y0, mais i vezes v de x0 e y0. Então, u, a parte real, e v, a parte imaginária dessa função f de z, ou f de z0. Bem, então o que essa proposição ela vai dizer vai ser o seguinte: se f é diferenciável nesse ponto z0, então as derivadas parciais das funções u e v, ou seja, derivada parcial de u com relação a x e derivada parcial de u com relação a y, e derivada de v com relação a x, derivada de v com relação a y, essas derivadas existem nesse ponto x0 e y0, e além disso, elas satisfazem essas equações aqui embaixo. A derivada parcial de u com relação a x, nesse ponto x0 e y0, é igual à derivada de v com relação a y, nesse ponto x0 e y0. E também a derivada de u com relação a y é igual ao negativo da derivada de v com relação a x. E essas duas igualdades, essas duas equações, são conhecidas como equações de Cauchy-Riemann. Essas são as chamadas equações de Cauchy-Riemann. E além disso, a gente tem uma expressão para a derivada de f em z0. Então, a derivada de f em z0 ela pode ser escrita como a derivada parcial de u com relação a x, mais i vezes a derivada de v com relação a x. Ou como a derivada de v com relação a y menos i vezes a derivada de u com relação a y. E isso, claro, uma vez que, se a derivada de u com relação a x é igual à derivada de v com relação a y, então você pode escrever, no lugar da u com relação a x, você pode escrever, então, a v com relação a y. E, como a derivada de x, de v com relação a x, tem o sinal trocado, né, mas é igual com o sinal trocado à derivada de u com relação a y, então aqui, quando você tem a derivada de v com relação a x, você escreve como o negativo da derivada de u com relação a y. E então, o que acontece é que, se a gente sabe que f é diferenciável num ponto, então ela atende às equações de Cauchy-Riemann. E, além disso, a gente tem uma expressão facilitada e desenvolvida para a derivada de f. Essa, então, é a expressão para a derivada de f. E para não ficarmos 100% teóricos, vamos colocar um exemplo aqui. Então, vamos supor que a gente tem essa f de z aqui, dada então por x² y sobre 2, menos y³ sobre 6, essa vai ser a parte real, mais i vezes, agora a parte imaginária vai ser menos x³ sobre 6, mais xy² sobre 2. E veja bem, para essa função, essa parte real, essa u de xy, ela é composta de x² y sobre 2 menos y³ sobre 6. A gente está falando de funções polinomiais. E essas funções, elas são diferenciáveis em qualquer ponto. Qualquer xy que você der, você consegue calcular a derivada dessa primeira função aqui. Ela é contínua e você consegue diferenciar em qualquer ponto.
E também isso vale para essa segunda função. Menos x ao cubo sobre 6 mais xy ao quadrado sobre 2. É contínuo para qualquer xy, intervalo para x, região para x e para y que você defina. Não existe nenhum problema em calcular a derivada. E pela aula anterior, como essas duas funções, a primeira e a segunda, elas são diferenciáveis, a gente sabe que pode calcular a derivada de f de z. E então aqui a gente tem essa é a nossa u de x e de y, e temos também a v. Essa aqui é a v de x e de y. Ambas contínuas, em qualquer x, y que você der, e ambas diferenciáveis. Então, vamos calcular aqui, então, para poder verificar essas duas igualdades, essas equações de Cauchy-Riemann. Bem, a ux, a derivada de u com relação a x, ela vai ser, então, xy, correto? E a derivada da função v com relação a y vai ser xy também. Então, a gente tem atendida a primeira igualdade. A ux é igual a vy. E agora, a gente tem que calcular a uy e a vx. Então, a uy, na verdade, vou começar por ela vai ser u com relação a y. Então, vai ser x ao quadrado sobre 2 menos y ao quadrado sobre 2 também. E agora, a vx, a derivada de v com relação a x, ela vai ser menos x ao quadrado sobre 2 mais y ao quadrado sobre 2. E então, veja bem que você tem a vx sendo o negativo da uy, a própria uy só com o sinal trocado. Isso atende essa segunda equação aqui. Então, para esse nosso caso, a gente viu que funciona. Agora, não somente funciona, a gente não só verificou as equações de Cauchy-Riemann, como agora a gente tem, por essa proposição, uma expressão para a derivada. A gente vai poder escrever que, nesse nosso caso, a f' de z ela é dada, então, pela derivada de u com relação a x, é xy, nós temos aqui já, certo? Mais i vezes a derivada de v com relação a x. A derivada de v com relação a x é dada dessa maneira. Mais i que multiplica, menos x ao quadrado sobre 2, mais y ao quadrado sobre 2. Ou eu também poderia escrever como a vy, mas a vy é xy também, menos i vezes a uy. E a uy é essa função aqui, que se eu trocar o sinal, fica exatamente essa que eu coloquei aqui embaixo. E então, essa proposição não só apresenta as chamadas equações de Cauchy-Riemann, como também apresenta uma maneira de a gente calcular a derivada de uma função complexa, a expressão para a derivada dessa função complexa. Agora, como que a gente consegue demonstrar esse resultado? Que a derivada de u com relação a x é igual à derivada de v com relação a y, e que a derivada de u com relação a y é o negativo da derivada de v com relação a x. Bem, para isso, a gente está partindo do pressuposto que f é diferenciável, e é possível calcular a derivada de f para um determinado z0. E então, eu vou começar fazendo o seguinte. Bom, o z0, a gente definiu então como o x0 mais i vezes y0. Então, eu vou definir um ΔZ, nesse caso, simplesmente como h, um ΔZ real, certo? E acontece o seguinte, que como f é diferenciável, eu posso usar esse ΔZ, que é basicamente a gente tem um número complexo, o plano complexo, esse é o z0, e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o limite de h tendendo a zero, e então eu saio desse meu z em direção ao z0 por uma direção horizontal. Eu posso calcular a derivada dessa maneira, porque a derivada existe. Não importa o caminho que eu tome. E eu posso, por exemplo, tomar o caminho horizontal. Então, a f' de z0, ela é, por definição, o limite de quando ΔZ tende a zero, de f de z, ou melhor, de z0, né? Mais ΔZ, menos a função em z0,
sobre o ΔZ. E então, para calcular esse limite, a gente tem então o limite de quando... Bom, ΔZ tendendo a zero com ΔZ sendo simplesmente H. Então, de H tendendo a zero. E f de Z0 mais ΔZ, então ela vai ser U de x0 mais H e y0 mais I vezes a V de x0 mais H e y0 menos agora a f de Z0 vai ser U de x0 e y0 menos I vezes V de x0 e y0, tudo isso dividido por H. E isso, então, vai resultar em limite, que eu poderia colocar o igual aqui em cima também, em que H tende a zero, e eu vou juntar U com V e separar esses dois. Eu vou juntar, então, esse U com esse, e depois esse IV com esse aqui separadamente por questão de organização. Eu vou poder escrever, então, U de x0 mais H e y0, né? Esqueci do y0, menos U de x0 e y0, isso dividido por H, mais I que multiplica V de x0 mais H e y0, menos V de x0 e y0, tudo isso dividido por H. No entanto, essa é a definição da derivada parcial de U com relação à primeira dessas variáveis, né? A primeira dessas coordenadas. Então, isso aqui é a derrom U, derrom x, nesse ponto x0 e y0. Derrom U, derrom x, nesse ponto x0 e y0. Mais I vezes. E essa é exatamente a derivada da função V com relação a x. Mais a derivada de V com relação a x nesse ponto x0 e y0. E então, dessa maneira, a gente mostrou que a derivada ela pode ser escrita, então, dessa maneira que você está vendo aí. A f' no ponto z0 pode ser escrita dessa maneira. Derivada de u com relação a x, mais i, derivada de v com relação a x. Agora, eu falei ali em cima que eu poderia escolher o caminho que eu preferir. Então, nesse caso, eu escolhi o caminho de ΔZ igual a H. Eu saio de um determinado Z e caminho para Z0, usando um caminho unicamente horizontal. Agora, nada impede, então, que eu tenha Z, da mesma maneira como o Z0, na verdade, né? Como x0 mais I, y0, eu escolha para ΔZ I vezes H. Então, é como se aqui eu tivesse o meu Z0, e eu vou partir desse Z aqui, caminhando de cima para baixo, por exemplo, né, usando o H positivo, caminhando de cima para baixo para esse Z0. Então, meu ΔZ, que é Z menos Z0. E esse Z, ele tem a mesma coordenada x do ponto Z0. O Z0 tem a coordenada y, y0, e esse Z é y0 mais H. Então, meu ΔZ, ele acaba sendo simplesmente IH. Então, dessa maneira, a gente está caminhando verticalmente, de cima para baixo. E como a derivada em Z0 existe, não importa qual caminho eu tome. Eu poderia ter tomado esse, tomei esse caminho e tive essa expressão. Eu também posso tomar esse caminho e essa expressão vai ter que ser igual à primeira, porque a derivada existe. A derivada por um caminho, esse cálculo do limite por um caminho tem que ser igual ao limite pelo outro, porque a derivada existe. Isso é dado. E então, utilizando esse caminho, eu tenho f' de Z0 é igual ao limite, quando ΔZ tende a zero, de f de Z0 mais ΔZ menos f de Z0 sobre ΔZ. Isso é equivalente, então, a se calcular o limite de quando H
tende a zero. Então, onde u de x0 e y0 mais h mais i vezes v de x0, y0 mais h, menos u de x0 e y0, menos i vezes v de x0 e y0, e isso tudo sobre h. E da mesma maneira que antes, eu quero separar em duas frações. Então, limite de quando h tende a zero. E, peraí, nesse caso, ΔZ é IH, né? Então, aqui eu preciso colocar I vezes H. Agora sim, ΔZ é I vezes H. Então, separando, eu vou separar somente o U. Então, aqui eu vou ter U de x0 e y0 mais H, menos U de x0 e y0, dividido por I vezes H, mais I que multiplica V de x0, y0 mais H, menos V de x0 e y0, dividido por IH. Agora, aqui, como a gente tem I no numerador e no denominador, posso cancelar esses dois caras, fico só com o V. Já aqui, a gente vai ver o seguinte, aqui eu tenho esse I aqui embaixo, eu posso multiplicar por menos I no denominador e por menos I no numerador. Porque o menos I vezes o I, isso dá 1. Então, no final das contas, eu posso cancelar esses dois caras e ficar somente com H. Agora, lembrando que eu acabei ficando com esse menos I aqui. E também, U de x0, y0 mais H, menos U de x0, y0 sobre H, é a definição de derivada parcial de U com relação a y. E aqui, U, na verdade, a V de x0, y0 mais H, menos a V de x0, y0 também é a definição da derivada parcial de V com relação a y. E então eu vou poder escrever o seguinte, essa aqui acabou ficando sem o I, né? Então eu vou escrever aqui como derivada parcial de V de x0, y0, derivada parcial de V com relação a y. E aqui a gente acabou ficando com o y, né? Então eu vou escrever assim, mais I, ou melhor, a gente acabou ficando com o I, né? Então, mais I, que multiplica o negativo da derivada parcial de U com relação a y, nesse ponto x0 e y0. Dessa maneira aqui, eu resolvi separar pelo parênteses, e você vai ver o seguinte, que como estamos num cálculo de derivada, e a gente sabe que a derivada existe, então esse resultado precisa ser igual a esse, eles são iguais, porque a derivada existe. E então, esse cara, que é a parte real, precisa ser igual a esse cara aqui. Então, a gente vai ter que a derivada de U com relação a x é igual à derivada de V com relação a y. E isso dá conta da primeira igualdade. A derivada parcial de U com relação a x é igual à derivada parcial de V com relação a y. E a parte imaginária também tem que ser igual. Então, esse cara, derivada parcial de V com relação a x, precisa ser igual a esse negativo da derivada parcial de U com relação a y. E então, isso dá conta dessa segunda igualdade. E assim ficou demonstrado que valem as equações de Cauchy-Riemann quando a gente sabe que f de z é uma função diferenciável. Agora, como resultado interessante e utilização dessas equações de Cauchy-Riemann, a gente tem a seguinte proposição. Então, considere também, da mesma forma que antes, um D, um subconjunto aberto dos complexos, Z0 um número complexo dado por x0 mais y0i nesse subconjunto D, x0 e y0 reais, e f uma função desse subconjunto D nos complexos. U sendo a parte real da função f, e z e v sendo a parte imaginária dessa função f. E a gente vai imaginar o seguinte, vamos imaginar que u e v possuem derivadas parciais contínuas de primeira ordem. A gente pode calcular a derivada de primeira ordem tanto ao x, o y, vx e vy nesse ponto z0. As derivadas parciais de primeira ordem dessas funções existem. E, além disso, essa u e v satisfazem as equações de Cauchy-Riemann apresentadas anteriormente.
Se isso for verdade, se U e V possuem derivadas parciais contínuas de primeira ordem no ponto x0 e y0, e se elas satisfazem as equações de Cauchy-Riemann, então a função f é diferenciável. E a função f é dada pela expressão aqui, eu escrevi de maneira um pouquinho diferente, usando o subscrito para identificar, para definir a derivada parcial, mas é exatamente o que a gente tinha visto antes. A derivada a f', derivada de f em z0, é derivada de u mais i vezes a derivada de v com relação a x, a derivada de u com relação a x mais i vezes a derivada de v com relação a x, ou também a derivada de v com relação a y menos i vezes a derivada de u com relação a y. E essa demonstração eu não vou fazer nesse vídeo, fica para um próximo vídeo, mas utilizando essa proposição, a gente tem essa seguinte afirmação. A derivada de exponencial de um complexo é a própria exponencial de um número complexo. E para a gente poder demonstrar isso utilizando essa proposição acima, vale escrever que exponencial de complexo é exponencial então de x mais iy, e pode ser escrito então como exponencial de x e vezes exponencial de y, que é exponencial de x que multiplica cosseno de y mais i vezes seno de y, ou exponencial de x cosseno de y mais i vezes exponencial de x seno de y. E então nós temos aqui a função u de x e y, função u de x, y, e a função aqui v de x e y. E então, utilizando essa proposição, a gente tem o seguinte. U e v possuem derivadas parciais contínuas de primeira ordem, elas satisfazem a equação de Cauchy-Riemann, então f é diferenciável e a gente tem uma expressão para f. Bem, é a x cosseno de y, é a x seno de y. Essas são as nossas u e v. E nesse nosso caso, bom, nós temos que o x, ela é então, é a x cosseno de y. Lembrando que x é um número real, y é um número real também. E agora a gente quer calcular a nossa vx. O que dá a nossa vx? A vx é exponencial de x seno de y. Exponencial de x seno de y. O y, ela é menos exponencial de x vezes seno de y. Derivada de cosseno é menos seno. E agora, a vy, ela vai ser, então, a derivada de v com relação a y, é, então, exponencial de x cosseno de y. E veja bem que nós temos aqui o x é igual a vy e a vx é igual ao negativo da uy. Ou seja, a gente verifica que o x, deixa eu colocar com outra cor, a gente verifica aqui que o x ela é de fato igual a vy e que a vx é o negativo da uy, ou da forma que estava escrito lá na proposição, o y é o negativo da vx. Então, essa função exponencial de z, para essa u e essa v, essas duas funções u e v satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Além disso, cosseno e seno são funções diferenciáveis. A gente não tem nenhum problema para calcular a derivada de cosseno e de seno para y real. Exponencial de x também. A gente pode calcular a derivada dela à vontade. E exponencial de x vezes cosseno de y, a gente está falando de uma função diferenciável vezes uma função diferenciável. Então, ela é uma função diferenciável. A derivada de primeira ordem, né? A derivada de u com relação a x, ela é uma função diferenciável. Ela é o produto de duas funções sem nenhum tipo de problema para calcular a derivada para nenhum ponto, nem x, nem y. Vale a mesma coisa para o y, vale a mesma coisa para vx e vale a mesma coisa para vy. Ou seja, não só essas u e v satisfazem as equações de Cauchy-Riemann, como as derivadas parciais de primeira ordem são contínuas. E então,
A expressão para a derivada de f de z é essa aqui, ou você pode usar essa aqui também, tanto faz. Então, existe uma expressão para essa derivada. Então, nesse nosso caso, a gente vai ter que a exponencial de z', a gente está tentando provar isso aqui, né? E aqui, na verdade, eu poderia ter começado da seguinte maneira, exponencial de z é igual a isso, né? Então, a gente está tentando provar que isso aqui é verdade. Então, exponencial de z', ela vai ser, então, ux mais i vezes vx. Então, ela vai ser ux mais i vezes a vx. Então, ela vai ser exponencial de x cosseno de y mais i vezes a vx, que é ax seno de y. Isso pode ser escrito, então, como ax que multiplica cosseno de y mais i vezes seno de y. Se você ficou com alguma dúvida com o que eu fiz, eu posso fazer o seguinte. Essa é o x e essa aqui é a vx. A gente tem essas funções aqui em cima. A vx está aqui, a ux está aqui e a vx está aqui. E é isso que a gente tem. A f' é ux mais i vezes a vx. Também poderia ter usado essa outra aqui, sem nenhum problema. Continuando. Mas isso pode ser escrito, então, como exponencial de x vezes exponencial de iy, que é exponencial de x mais iy, só que isso aqui é o próprio exponencial de z. Ou seja, demonstramos que a derivada da exponencial de z é igual à própria exponencial de z, utilizando, então, essa proposição. Identificamos que as derivadas de primeira ordem são contínuas, tanto da função u quanto v, temos que olhar para todas as derivadas, né, derivada parcial com relação a x e a y, e verificamos que elas também atendem às equações de Cauchy-Riemann. Se isso é verdade, a função é diferenciável e a derivada, né, a derivada dessa função f ela pode ser obtida através dessa expressão. Um outro exemplo, então esse aqui foi um exemplo, um outro exemplo que pode ficar de exercício para você é verificar essa função f de z, que é a função seno de z. E que em vídeos anteriores nós vimos que seno de um complexo z ela é dada então por seno de x cosseno hiperbólico de y mais cosseno de x vezes seno hiperbólico de y. E faltou o i, né? Aqui é o i. É seno de x cosseno hiperbólico de y mais i cosseno de x seno hiperbólico de y. Então, essa é a expressão para a função seno de z. Então, verifique que seno de z, a derivada de seno de z, é cosseno de z. Pode ser interessante também você verificar que a derivada do cosseno é menos seno de z. E essa função cosseno e seno, elas foram definidas em vídeos anteriores, né? Como que o seno de z é dado dessa maneira, então como que é dado o cosseno de z? Então verifique lá. E tente mostrar também que a derivada do cosseno de um número complexo é igual ao negativo do seno desse número complexo. Então, para esse vídeo era isso mesmo que eu queria discutir com você, apresentar essas equações de Cauchy-Riemann e essas duas proposições associadas às funções complexas. Então, eu te desejo bons estudos, espero que você tenha entendido tudo, e é isso aí.